Paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Amém, gente? Que bom que você veio. Louvado seja Deus pela sua vida. Você rompeu, certamente tem pessoas aqui que por muito pouco, não chegariam ou não estariam aqui por diversas circunstâncias, pelas situações do dia, questões familiares, questões de trabalho, vida profissional, mas a notícia boa é que você rompeu com isso tudo e está aqui hoje para a glória de Jesus. E é muito importante que você veio, a sua presença aqui é muito especial. Eu quero reiterar o que disse a nossa irmã Lisa aqui, você que nos visita, sinta-se em casa, à vontade, a casa do Pai é o lugar onde você tem total liberdade para adorar, para glorificar, para bendizer o nome daquele que vive e daquele que reina para todos sempre. O nome dele é Jesus. Fique em pé no seu lugar, por favor, queridos. Fala para essa pessoa bonita que está do seu lado assim, foi muito bom você ter vindo, viu? Isso. Que o Espírito Santo de Deus nos inspire, que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração aqui hoje, através da sua poderosa palavra. Você está precisando de uma palavra de Deus aqui hoje? De Deus, Uma palavra de Deus. Então Deus, Ele pode falar com você. Aliás, é de total interesse de Deus que você seja aqui hoje alcançado pela palavra. É da iniciativa de Deus que você hoje alcance uma plenitude de maturidade, de entendimento, de discernimento da palavra que será ministrada. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Seu celular, seu smartphone. Carta de Paulo aos Filipenses. Pela misericórdia de Deus, quero trazer essa palavra, que o Espírito Santo fale aos nossos corações aqui hoje. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Bendito seja o nome do Senhor. Se tem alguém perto de você sem a Bíblia, ou sem o celular, a Bíblia no celular, aproxima dele para você auxiliá-lo aí na leitura da palavra de Deus, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 3, eu quero ler apenas a parte B, a parte final do versículo 13, que diz assim para a gente: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Posso ouvir um glória a Deus aí? Pode assentar, fica a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus. Essas palavras foram ditas por quem, gente? Quem escreveu isso aqui? Isso. Nosso irmão Paulo, nosso irmão Saulo de Tarso. O grande apóstolo Paulo. Um homem que escreveu muitas cartas, algumas que ainda não foram canonizadas, mas ainda assim, as que foram reconhecidas pelos concílios, que estão escritas na Bíblia, tanto na Bíblia protestante quanto na Bíblia católica. Ele é quem escreve a essa igreja, uma igreja muito importante no ministério do apóstolo Paulo. Uma igreja que tinha amor pela palavra, uma igreja que tinha interesse de ser abençoadora na vida daquele servo, daquele homem de Deus. Não obstante a isso, você vai observar que Paulo agradece aos nossos irmãos filipenses por eles participarem na oração, por eles participarem juntos na contribuição financeira, por eles participarem juntos na comunhão, na fidelidade. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta. Agora, esta igreja
talvez como a nossa, talvez como tantas outras igrejas na nossa cidade, no nosso país, espalhada pelo mundo, não era uma igreja perfeita. Era uma igreja que já naquele tempo, já se desviava da plenitude do evangelho pregado pelo Senhor Jesus e ensinado a Jesus aos apóstolos. Mas quando Paulo, Saulo de Tarso, tem lá em Atos 9 a experiência da sua conversão, quando ele com carta nas mãos para perseguir os cristãos em Damasco, recebe a visita do Senhor Jesus naquela estrada. E aquele encontro marcou a história daquele homem. Aquele encontro, aliás, mudou a vida de Saulo de Tarso. Você imagina agora um sol de meio-dia e você, num verão aqui em dezembro e janeiro de Muriaé, você olhar para o céu, no meio-dia, aquele sol terrível, você não vai conseguir. Mas muito mais forte do que o sol do meio-dia no verão, foi a luz que brilhou naquela estrada, naquele dia, quando Paulo literalmente caiu do cavalo. E essa expressão é usada como uma expressão popular, né? E nós sempre usamos essa expressão quando a gente quer dizer que a pessoa se deu mal. Fulano de tal caiu do cavalo. Se lascou, né? Se deu mal. E naquele dia, literalmente, este homem cai do cavalo. Eu acho isso lindo, maravilhoso, porque eu parto do princípio que a Bíblia, ela é feita de muitos paradoxos. Quem quer ser o primeiro, seja o último, e ainda tem que servir a todos. Aquele que quer ganhar a vida tem que perder. Para você viver, você tem que morrer. Na exaltação, antes vem o tempo de humildade, de humilhação. E para mim, dentro de todos os paradoxos que tem na Bíblia, esse, sem sombra de dúvida, a meu ver, é o mais fantástico. Qual é esse paradoxo? Um homem que precisa ficar cego para poder enxergar. A história deste homem é mudada, a vida deste homem é transformada por aquela luz mais forte do que o sol do meio-dia. E eu quero dizer para você que esta luz está aqui dentro nessa noite, aleluia. Essa luz que deixou aquele homem no chão. E não era um homem qualquer. Não era o Zé das Couve qualquer, não. Não era alguém comum. Nós estamos falando nada mais, nada menos do que Saulo de Tarso. O homem que poderia, humanamente falando, Tiago, confiar na sua influência. Um homem que, racionalmente falando e naturalmente falando, com a linguagem da terra, poderia tirar o seu currículo e dizer, me respeita. Um homem que, pela sua história da terra, poderia chegar e dar uma carteirada e dizer, você não sabe com quem você está falando. Que homem é esse? Capítulo 3 de Filipenses vai dizer, eu bem poderia, diz o apóstolo Paulo, confiar também em mim mesmo, na minha carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar assim, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu sou fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, hoje eu considerei perda por causa de Cristo. Aleluia. O currículo deste homem não legitima este homem a ser o que ele foi. Então este homem está dizendo assim, eu preciso resolver, muito bem resolvido, o meu passado. Porque aquilo que muitos consideram ser maravilhoso, hoje, capítulo 3, mais para frente, você vai dizer que ele vai usar uma expressão até meio chula para nós. Ele vai dizer assim, isso tudo para mim hoje é considerado como esterco. Você sabe o que é esterco? Não sabe? Ele diz, isso não tem valor algum. Diante da glória que eu recebi naquele dia, naquela estrada, aleluia, diante daquela luz que brilhou mais forte do que o sol do meio-dia, eu quero dizer para você nessa noite, com muito temor, mas com muita autoridade de Deus para você neste altar, não importa, irmão e irmã, a faculdade que você cursou, os cursos que você tem,
o letramento que você tem, os diplomas que você tem colado na parede da sua casa, no seu escritório, no seu consultório, isso não é nada diante da graça de Cristo Jesus, aleluia. Não é isso que legitima o nosso ministério, não é isso que legitima a nossa chamada, não é isso que garante a nossa salvação. A salvação é pela pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. E Ele está aqui nessa noite, e importa muito em fazer você encerrar o seu passado, e bem encerrado. Paulo está dizendo assim: tudo que eu conquistei, tudo que eu sou, é como um currículo, não é? Quando a gente vai procurar um emprego, você coloca todas as suas qualificações, não é isso? Eu sou doutor, eu sou mestre, eu sou pós-graduado nisso, pós-graduado, coloca todas as suas qualificações. Isso é maravilhoso demais, quem tem esse privilégio. Mas não é isso que legitima a nossa chamada. Aliás, é muito bom eu dizer aqui que as pessoas que mais ou menos me influenciaram na minha vida, a minha chamada, foram pessoas indoutas, sem letramento, que nunca sentaram numa cadeira de escola, mas quando abriam a sua boca, saíam como labaredas de fogo, aleluia. Falavam assim, diz o Senhor, aleluia. É disso que eu estou falando. Este homem está dizendo assim: nada disso legitima a minha chamada. Ele afirma, e dizendo assim: se tem alguém aqui na terra que possa se garantir diante daquilo que foi, esse alguém certamente também pode ser eu. Palavras do apóstolo Paulo. E você vai ver, ele vai discorrendo diante do seu chamado para aquela igreja. E a gente tem que olhar para a história desse homem com muito cuidado e muito zelo, e com muita maturidade, porque ele é, depois da pessoa de Jesus, obviamente, o grande responsável. Sabe por quê? Por nós estarmos aqui hoje, porque ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Foi aquele que, anunciado em Atos 1, versículo 8, que diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Só em Jerusalém, gente? Só em Jerusalém? Não, Judeia, Samaria e confins da terra. E foi através da pessoa de Saulo de Tarso, nosso irmão crente em Cristo Jesus, o grande apóstolo Paulo, que o evangelho chegou às nações. Quando você está dizendo lá assim, você lê aos confins da terra, dentro de um contexto geográfico, seria a chegada do evangelho em lugares que as pessoas nunca poderiam imaginar. Grécia é um desses lugares. Aliás, foi lá em Antioquia que as pessoas foram chamadas pela primeira vez de cristãos. O apóstolo Paulo faz parte disso, aleluia. O evangelho chega também em Roma, pregado àqueles que eram, sem sombra de dúvida, os maiores perseguidores dos cristãos. O Império Romano, que oprimia, que colocava os crentes, os nossos irmãos, no Coliseu, que colocava os nossos irmãos guardados, e leões jejuando 10, 15, 20 dias, e eram soltos depois para serem devorados vivos. Famílias inteiras, homens, mulheres, com as suas crianças de colo. Um governo opressor. Apóstolo Paulo faz parte dessa grande chegada do evangelho aos confins da terra. Na grande discussão e na dissensão ali doutrinária e da lei entre Pedro e Paulo, você vai observar que Pedro, muito judaizante por sinal, defende que não, isso aqui é só para os judeus. Nós temos que ser o quê? Não, tem que circuncidar. E Paulo vai trazer a discussão. O que é mais importante? O 8º dia você ser circuncidado, ou você literalmente ter a circuncisão do seu coração? Você nascer de novo. É um rompimento com uma legalidade. É o rompimento com uma legalidade, com uma religião opressora, que apenas prendia as pessoas e iam seguindo como modelo para, talvez até um matadouro. Paulo dizendo assim, não, ele veio para todos. É por isso que você está aqui hoje, aleluia.
É por isso que nós estamos aqui hoje. Paulo vai nos ensinar: a graça de Deus em Cristo Jesus alcança toda a humanidade, porque João 3,16 vai dizer o quê? Diga comigo aí, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele enviou o seu Filho para a salvação de toda a humanidade. Oh, glória! Isso é maravilhoso demais nós entendermos. Então, quando Paulo vai descrevendo e discorrendo na sua carta aos nossos irmãos crentes ali na cidade de Filipe, ele vai dizer assim: vocês precisam aprender a encerrar o seu passado. O apóstolo, o pastor Eiber Huber tem uma mensagem, uma ministração maravilhosa, que inclusive indico para vocês, que o título é Encerramentos Necessários. Porque existem pautas nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, que precisam ser deixadas para trás de forma imediata. Aleluia. Paulo está dizendo assim: meu filho, meus irmãos, crentes em Filipe. Eu acho lindo porque, se não me engano, Billy Graham vai dizer que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então é a mesma coisa que essa carta tivesse sido escrita ontem e está sendo lida aqui hoje para nós. Ele vai dizer assim: ei, vocês, esqueçam das coisas que ficaram para trás, aleluia, e prossiga para o alvo, porque é para frente que a gente anda, oh glória, é para frente que a igreja anda, é para frente, a fila anda para frente, é para frente. Nós não marchamos para trás. A palavra de Deus vai dizer também que nós não somos como aqueles que retrocedem, que voltam. Então Paulo está dizendo assim: o passado precisa ficar no passado. Vou ser redundante com você aqui. Então deixe o passado lá, porque o passado ele pode te escravizar de duas formas: ele sendo bom ou ele sendo ruim. Por incrível que pareça, ele pode te tornar escravo. O sendo bom, você se torna uma pessoa muito saudosista, vai dizer: aquela época era bom, e tempo bom era aquele, onde tinha os encontros, tempo maravilhoso. Meu irmão, minha irmã, nós estamos no ano de 2023, tem gente que está aqui, mas a cabeça e o coração está lá em 2002, em 1996, sai desse lugar hoje em nome de Jesus, rompe com isso em nome de Jesus, e venha viver o que Deus tem para nós hoje, agora, oh aleluia. Passado é bom, o passado bom é bom, mas ainda assim, é passado. Então nós precisamos tirar a mente e o coração do passado, porque inclusive não existe nada lá no passado esperando por você não. Não tem nada lá te aguardando, já passou. Vamos romper, vamos avançar. Paulo era o cara que poderia chegar e dar carteirada: olha quem que eu sou. Eu considero isso tudo como perda diante da graça que me alcançou, aleluia. E ele diante dos homens era legitimado a ser o que era, mas quando ele encontra Jesus na estrada de Damasco, o seu chamado é ativado, a sua vida é transformada, o seu ministério é construído, não da noite para o dia. E quando a gente observa um diálogo de Jesus, porque a Bíblia diz que a voz sai de dentro da luz, e a voz dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo estava perseguindo a pessoa de Jesus, até porque era impossível, mas estava perseguindo os cristãos. Eu vou explicar para você entender. Jesus está dizendo assim: eu estou comprando a briga daqueles que são meus seguidores. Se vocês estão perseguindo a eles, é a mim que você está perseguindo. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Jesus compra a nossa briga. Se a gente é seguidor dele, o negócio é com ele, aleluia. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Ah, meu Deus, que palavra maravilhosa. Tu vais lá, Ananias, na casa, no endereço, e dá um endereço certinho. Olha para mim aqui, gente. Deus não erra o endereço da sua casa, não.
Você não precisa sair aí correndo atrás de profeta, de profecia na casa do irmão, do Geraldinho, sapatinho de fogo, da irmã, né, labareda. Não, 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 não. Se Deus tiver de falar com você, Ele sabe aonde você mora, Ele sabe o número da tua casa, Ele sabe a rua da tua casa, Ele sabe aonde você mora, Ele não erra endereço. Oh, aleluia. Vai lá, Ananias. Ele ficou 3 dias sem comer, sem beber, cego. Eu acho isso lindo, porque a voz que saiu de dentro daquele feixe de luz dizia assim para aquele homem: vai lá, ele já está hospedado em algum lugar. E Ananias disse: Senhor, muito tenho ouvido falar deste homem, que é perseguidor de crente, que não gosta da igreja, e o Senhor está mandando eu ir lá. Vai lá, presta atenção. Jesus fala assim: eu vou mostrar para ele o quanto importa padecer pelo meu nome. Aí, pastora Leca, eu lembro, rapaz, eu viajo nisso, que eu fico imaginando a primeira chibatada que o apóstolo Paulo levou, o primeiro apedrejamento que ele levou, lá no íntimo dele, aquela voz que ele ouviu na estrada de Damasco dizia assim: eu te avisei. Lembra que eu falei com você lá dentro daquela casa? Mas ele tinha uma promessa dentro dele. Aí sim, isso credencia apóstolo Paulo a ser o que ele foi. Porque o que nos credencia a sermos o que nós somos hoje, não é o nosso passado, ou muito bom ou muito ruim, mas é aquilo que nós nos tornamos ser diante da pessoa de Jesus Cristo. Você vê que as pessoas que chegam e pregam e falam: não, porque eu matava mesmo, chegava diante de mim eu matava mesmo, era traficante da boca pesada. A pregação é só isso. A pessoa vê o passado dela como um troféu. Isso não legitima ninguém a ser o que é. O que legitima alguém a ser o que é o encontro com aquela luz que mudou a história de Saulo de Tarso. Eu digo isso porque é muito comum no meio evangélico as pessoas colocarem isso como um troféu e achar que essa experiência do mundo, do tráfico, do homicídio, da prostituição, do adultério, legitima o que ele é hoje. Não, a pessoa de Jesus é o grande credenciamento para você seguir adiante, para você avançar no teu ministério. As pessoas podem dizer como Ananias: ah, mas ele não gosta de crente, esse que perseguia a igreja. As pessoas às vezes dizem isso de muitos que estão aqui. Agora levantou a mão e foi para a igreja de crente, pegou a Bíblia e está colocando debaixo do braço, agora está dizendo que é crente, logo ele que fez isso, logo ela que fez aquilo. Isso mesmo, irmão, é Jesus que mudou a sua vida, é Jesus que mudou a sua história, é isso que legitima a sua chamada, é isso que te dá a credencial de discípulo e de discípula do Senhor Jesus. Porque o que você foi, está no tempo do passado. Então para de colocar o teu passado acima da mudança que Jesus já fez no teu presente, está projetando o teu futuro. É muito comum a gente ouvir esse tipo de ministrações, 1 hora pregando, 57 minutos falando que matou, que roubou, que chegava, matava mesmo. Não tinha comigo não, o meu negócio era matar e para ver cair. Eu chegava mesmo e fumava baseado com pressão mesmo, e cheirava, era carreira de pó, de cocaína. Meu irmão, você foi isso, não faz parte mais da sua vida, não faz parte mais, isso já está encerrado na cruz do Calvário. Enalteça Jesus, porque Ele te mudou, Ele mudou a sua história, Ele mudou a sua vida. Paulo vai dizer: esqueça destas coisas, isso está no passado. Agora, uma coisa eu faço, eu continuo avançando, eu continuo evoluindo, eu continuo prosseguindo, eu continuo caminhando para frente. E esse é um tipo de ação, de atitude que demonstra para nós um camarada que não era acomodado. Ele se incomodava diante de uma situação delicada, difícil. Eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa. Na última ministração aqui, na penúltima, não lembro, nós falamos aqui sobre um homem chamado Neemias, que era mais ou menos esse tipo de cara também, que não conseguia ver o caos sem poder fazer alguma coisa, sem poder melhorar a situação. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu vejo esse cara muito interessado em sepultar a sua história,
Vocês acham que depois que ele aceitou aquela voz que falou no feixe de luz e entregou a sua vida para Jesus, vocês acham que as pessoas falaram mal dele? Acho, gente. Você vindo pregar para nós? Nós sabemos quem você é, você que fez isso. Olha o tempo, olha aqui, olha o tempo. Ó. Você que fez, você foi aquilo, ó o tempo do, você foi aquilo, você foi aquele outro, você foi, passado. Já aconteceu isso com você? Logo você, agora é crentarrão, logo você aprontou o que aprontou, agora está na igreja. Quem já ouviu isso aqui? Não precisa levantar essa mão não, tá? Agora você está na igreja, fez o que fez, para a glória de Jesus, Ele mudou a sua história, oh aleluia, para a glória de Jesus, Ele te encontrou no caminho e falou: ei meu filho, ei minha filha, eu tenho uma novidade de vida para você. E é por isso que você está aqui hoje, é por isso que você veio aqui nesta noite, para celebrar a nova vida em Cristo Jesus, aleluia. Todas as coisas passaram, eis que tudo se fez novo, oh glória. Paulo está dizendo assim: eu preciso esquecer, porque quem está interessado no nosso passado é o diabo, e as pessoas que gostam de acusar o teu passado. Quem entendeu isso aqui, diga amém, gente. Porque quem está interessado no passado é isso. Ele sempre quer te acusar de algo que você fez, ao tempo do passado. Passou. Fala para o seu vizinho: passou, é passado. Olha, é passado, meu filho. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. E a gente precisa louvar a Deus aqui hoje. A gente precisa engrandecer o nome dEle aqui hoje, porque Ele mudou a nossa história. Aquele passado terrível que a gente andava, aquele vale da sombra da morte que a gente permeava sempre, aquele lugar de treva, de morte, de dor, Jesus nos tirou de lá, aleluia. Então não volta para lá não, fique com saudade de lá não, ocupe a tua mente com o presente, para você não ter tempo para pensar no passado. Faça a obra de Deus hoje. Cumpra os desígnios e os propósitos de Deus para a tua vida hoje. Porque se você tiver tempo demais para pensar, você ativa o tempo do passado. E aí você começa a ter saudade daquilo que você foi. Você quer voltar para aquele lugar de onde Deus te tirou? Quero não, irmão. Mais vale um dia nos teus átrios, Senhor, aleluia. Mais vale um dia nos teus átrios, Senhor, aleluia. Vamos ficar com saudade do Egito, da Babilônia? Não, nós já saímos de lá. Ah, mas dizem que eu fiz, dizem que eu fui. Você fez, você foi. Acabou, passou, oh glória, oh aleluia. Jesus está interessado aqui hoje no teu presente. Quem interessa e joga o teu passado na tua cara não é Jesus não, é o encardido, é o Satanás, é o demônio, é o capeta dos infernos, que vive levantando pessoas para dizer isso. Você foi, você fez, você falou, acabou para a glória de Jesus. Levanta a sua mão e fala assim: eu fui salvo, Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Você teve a sua vida mudada, transformada? Eu lembro que eu convidei o pastor Jobim, vocês conhecem, da Wesleyano de Eugenópolis, para pregar e dar o seu testemunho. Ele falou: pastor, eu tenho muita dificuldade de dar meu testemunho, porque eu não gosto de falar daquilo que eu fui e daquilo que eu fiz. E isso me chamou a atenção. Eu tenho vergonha de falar daquilo que eu fui e daquilo que eu fiz. Isso é uma característica de alguém que realmente decidiu no coração sepultar e encerrar o seu passado. Você teve frustrações, decepções no passado? Quem? Será que só eu? Agora você pode levantar a tua mão. Quem se frustrou com alguma coisa do passado? Deixa eu levantar a minha mão, o pé.
todos nós temos um passado. Todos nós. E o tema dessa ministração hoje é: muito prazer, eu sou o seu passado. Como que nós vamos trabalhar e como que nós vamos dialogar com aquilo que aconteceu? Como que nós vamos dialogar e como que nós vamos agir com o passado? Porque por vezes ele é cruel com a gente. Ele nos traz lembranças terríveis. Você imagina uma pessoa, uma criança com 5, 6, 7 anos ser abusado pelo tio, pelo avô, pelo pai, pelo padrasto, pelo vizinho. Essa pessoa é marcada, ela tem um passado. Você imagina alguém agora que contraiu o santo matrimônio por questões diversas, se divorciou, porque ninguém casa para separar, mas as circunstâncias da vida levou a um trágico final de um divórcio. Essa pessoa tem um passado. Você imagina alguém que durante a vida toda foi criada dentro de um sistema religioso de adoração a ídolos, encontrou com Jesus, mas ela não deixa de ter um passado. Todos nós temos passado. E nós não podemos medir o passado do outro com a nossa trena, com o nosso termômetro, não, com a nossa fita métrica, não. Porque cada um de nós temos uma estrutura física, espiritual e emocional. Mas a boa notícia nessa noite é que independentemente do grau, elevado ou não, Jesus está muito interessado, aleluia, em resolver o nosso passado de uma vez por todas, oh glória. Porque se não resolvido for, você continua preso. Aquele que teve uma decepção amorosa, sentimental, familiar, ele fica preso, não dando a ele mesmo uma nova oportunidade de ser feliz de novo, por causa da frustração e da decepção do passado. Ele está aqui no ano de 2023, mas a cabeça, a mente e o coração está lá em 1998, está lá no ano de 2002. Quando aconteceu? O Senhor Jesus te diz nesta noite: eu sou hoje aqui o primeiro interessado em resolver essa situação de uma vez por todas, aleluia. Paulo vai dizer: uma coisa eu faço, eu decido, eu quero, eu preciso, porque carregar esse peso, carregar títulos, carregar nomes e sobrenomes, que certamente fora dado a ele, não deve ter sido uma tarefa muito fácil. Pelo contrário, foi difícil. Recebeu nomes nas quais não fazia mais parte da identidade dele, de uma nova identidade. Isso acontece com a gente. Quando a gente vem para a presença de Jesus, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada, mas infelizmente, as pessoas continuam nos dando nome que não cabem mais na nossa identidade. Mas o que vale de verdade, irmão, é o reconhecimento que o céu tem em relação a você, aleluia. É o reconhecimento que o céu tem em relação a você. Eu não estava aqui, mas assisti a pregação depois que eu cheguei em casa. Domingo aqui foi sensacional, eu vi o movimento maravilhoso que teve aqui. Uma das coisas que me marcou muito foi: você não pode deixar a terra roubar aquilo que o céu já te deu, aleluia. Isso é uma grande verdade. Nós não podemos. Então eu olho para o apóstolo Paulo e vejo: esse cara sabe o que ele estava falando. Ele é um cara totalmente resolvido em relação ao seu passado. Então Deus nos chamou aqui hoje, a mim e a você, e a dizer assim: tudo bem? Eu sou o seu passado. Vamos resolver, vamos dialogar, vamos conversar. E não adianta fugir, e não adianta correr, porque tu podes mudar até para a Coreia do Sul, para o Japão, para a Austrália, para a Nova Zelândia, e quando você acordar lá, ele vai dizer assim para você: bom dia, eu estou aqui do teu lado. Hoje à noite a gente resolveu algumas pautas em relação à nossa vida pregressa, em relação ao nosso passado. O primeiro interessado é Deus. Agora nós somos coparticipativos com isso. Ou eu quero, ou eu não quero. Não, me deixa aqui mesmo nesse lugar. Me deixa preso aqui nessa gaiola do ano de 1989. Me deixa preso aqui nessa cadeia do ano de 2002. Eu não quero sair daqui.
é uma decisão sua. É uma escolha que você precisa dizer. Ou você pode dizer, não, eu preciso, eu necessito, eu quero. O que nós lemos aqui foi de um camarada credenciado na terra. E diz, eu posso dar carteirada, eu posso apresentar o meu currículo, e diante disso, construir alguma coisa. Mas diante de Deus, de nada vale. É refúgio, é esterco, é nada, é nada. Eu quero encorajar você aqui nessa noite a pensar com o coração agora e dizer, Senhor, eu preciso muito, eu necessito muito dessa libertação, porque é um processo de libertação. Nós falamos de libertação, as pessoas logo já pensam, né, em alguém já estribuchado no chão, alguém caindo, se revolvendo, espumando a boca, rilhando os dentes, e rodando para lá e para cá. Não, é algo silencioso, que às vezes vai nos matando aos poucos. Nos mata um pouco hoje, nos mata um pouco amanhã, e nós não resolvemos esse problema. E o excesso de passado te causa um problema muito sério, que é a depressão. O excesso de futuro te causa ansiedade. E tem gente que tem um e tem outro. Ele está lá no passado, mas também está lá no futuro. O único lugar que ele não está, onde deveria ser, era onde? Presente. Olha para mim aqui, estou encerrando. Deus está te chamando para hoje. Que dia que é hoje? 27. Aniversário hoje, inclusive, uma pessoa muito especial, que também não é Eliel. Eliel é hoje, né? Mas foi o aniversário de John Wesley, o precursor do movimento metodista. E ele é bem metodista mesmo, nasceu no dia certo, né? 27 de junho do ano de 2023. Sai desse ano de 1998 hoje. Sai desse ano de 2002 hoje. Sai desse ano de 2019 hoje. Sai desse mês passado. Sai do ano passado. Olha para mim aqui. Vem para a data de hoje. Vamos resolver isso diante do Senhor hoje. Paulo vai dizer, eu preciso esquecer daquilo que ficou para trás. E o esquecer aqui não é ter amnésia, não. Porque nós lembramos. Lembramos do que falamos, do que ouvimos. Lembramos do que fazemos, do que fazem a nós. Nós lembramos, nós não sofremos de amnésia. Então, a ideia e a proposta de Paulo não é um esquecimento de amnésia, arrancar da tua mente aquela, e conforme você nunca tivesse vivido aquilo, não. Paulo está dizendo assim, eu preciso saber acessar o meu passado, sem dor, sem sofrimento, porque Ele irá me credenciar agora, no presente, para eu continuar caminhando, para eu continuar avançando, para eu continuar legitimando a minha chamada e o meu ministério. E Paulo ensina para nós aqui hoje que isso é possível. Essa é porque você não conhece a minha história, pregador. Tem um amigo meu que conhece a sua história. Tem um amigo muito íntimo meu que sabe de tudo da sua vida, do seu passado. Tem um amigo meu que pode ser amigo em comum até de algumas pessoas aqui hoje, que sabe da sua história e do seu passado. E ele está aqui hoje muito interessado em dizer, vamos resolver isso hoje, aleluia. Você não nasceu para o sofrimento eterno, Deus tem novas oportunidades para você em Cristo Jesus. Então saia deste ano que você ficou agarrado lá. Fica de pé no seu lugar, por favor. Pessoal da iluminação, podia apagar essa luz de frente para mim aqui? Não, já foi. Gente, preste atenção nisso. Convite de Paulo para aquela igreja. É tão atual. Convite de Paulo para aquela igreja. É tão atual. Parece para nós aqui hoje. Vamos avançar. Eu prossigo. Eu avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está na pessoa de Cristo Jesus. Quero fazer uma oração muito específica aqui agora. Estava ministrando e estava preparando, melhor dizendo, essa mensagem.
E Deus ministrava muito ao meu coração sobre isso. Porque a mensagem ela atinge muito a gente quando a gente está preparando, né? A mensagem, eu não sei os demais pregadores aqui, né? Mas a gente quase sempre nunca prega para os outros. A gente é muito próximo e primeiro a ser afetado por aquilo que a gente recebe. Ao menos isso acontece muito comigo. Enquanto eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo de Deus bradava muito forte o meu coração. Falava muito forte o meu coração. Eu levarei pessoas ali hoje, nesta noite, que precisam urgentemente saber dialogar e acessar o seu passado, para romper numa nova vida em Cristo Jesus. E eu não estou falando aqui, repito, de demônios e potestades, eu estou dizendo de questões pontuais, que basta você dizer: Senhor Jesus, acessa o meu coração, a minha mente, Tu conheces, Tu sabes de todas as coisas, faz a Tua obra, Senhor, na minha vida. Tem gente que está gritando aqui hoje, dizendo assim: eu estou cansado, eu estou cansada de viver neste lugar aprisionada, isso está me fazendo muito mal. Aleluia. O convite é para você hoje, meu irmão, minha irmã, aleluia, oh, glória. Coloca a mão na tua mente assim, na tua fronte, Pai. O Senhor acessa o nosso pensamento. O salmista vai dizer: Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu sabes quando me assento e quando me levanto, de longe esquadrinhas o meu pensar, aleluia. A palavra me não chegou à língua e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, eu não consigo atingir. Pai, acessa esta mente, este coração, esta vida cansada, aprisionada no passado, guardada nesse cárcere, nessa dependência emocional, nessa dependência financeira, nessa dependência religiosa. Liberta, Pai, esta pessoa hoje, para a glória de Jesus. Tira essa pessoa dessa cadeia hoje, porque a Tua palavra diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, chamado Jesus, para destruir todas as obras do diabo, todas as obras do diabo. Diga assim comigo: Senhor Jesus, toca na minha mente. Permaneça com a tua mão na tua fronte assim, diga: Senhor Jesus, acessa a minha mente, muda a minha mente. Senhor Jesus, vamos resolver hoje esse passado. Me tira deste lugar, Jesus, porque eu quero viver. Diga: eu quero viver o hoje, o agora, na presença do Senhor. Todo pensamento retrógrado, retrocesso, todo pensamento de morte, todo pensamento de autoextermínio, dou uma ordem agora no nome de Jesus: sai! Em nome de Jesus de Nazaré eu digo: sai! Em nome de Jesus, em nome de